Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. Onde nós damos sequência à arte de ser humano. E hoje nós vamos dedicar algum tempo para falar de aspectos da nossa natureza, de um aspecto extremamente importante que é a nossa capacidade de confiar ou não em alguma coisa ou em alguém. A palavra confiança, vamos começar um pouco de história. A palavra confiança vem do latim confidere, fiar-se junto. Alguém pode dizer assim para mim, olha, eu sei o que é, eu sei o que é confiar. Não, cara, você sabe o que é confiar, eu sei o que é confiar, nós todos sabemos o que é confiar quando a gente pega ali o verbete do dicionário, você não tem a dúvida. Mas a experiência aqui nos nossos vídeos é uma experiência que pretende ir na direção da experiência do próprio mindfulness. Lembra-se, aqueles de nós aqui que fizemos 8 semanas, nós lembramos que o primeiro dia, a prática foi uma prática de observação em que a gente tinha uma uva passa na mão. Todo mundo sabia que aquilo era uma uva passa. E aí qual era a proposta? A proposta é que a gente suspendesse o que a gente sabia daquilo, o nome, etc., e começasse a prestar atenção em aspectos daquele objeto que não eram tão imediatos assim. E a gente descobre coisas incríveis. Eu faço a prática da uva passa até os dias de hoje e eu continuo encontrando novidades. É claro que não são as mesmas novidades de lá de trás, mas continua brotando material novo em cima de um objeto manjado. Da mesma forma, as palavras que a gente conhece. Nós vamos pegar e pensar um pouco mais a fundo o que confiar pode querer dizer. E como eu dizia, confiar é fiar-se junto, confidere. Dar crédito, credenciar junto de uma terceira situação, de uma terceira pessoa ou de um contexto. É quando eu dou crédito, é quando eu dou fé. E este aspecto é sumamente importante. E por quê? Porque nós já aprendemos. Não confie em ninguém. No mundo dos negócios, não confie em ninguém. É você contra todo mundo. Então existe essa ênfase na competitividade, a malversação da admiração, que é a rivalidade, que nós já até falamos anteriormente. Então nós vemos o quê? Que confiar, na verdade, pode significar que alguém ou algo, e este algo pode ser uma empreitada, esse algo pode ser uma situação ambiental, pode ser um relacionamento interpessoal, mas confiar, acreditar que essa pessoa, esse objeto, esse contexto será benigno para mim, ou não irá trair ou trapacear as minhas expectativas em relação àquela coisa. Essa coisa ou será benigna ou então não irá trair as minhas expectativas. Expectativas essas que inclusive podem ser fomentadas pela pessoa ou pela situação. Então, na verdade, longe de ser simplesmente um estado de credulidade perante alguém ou uma situação, na verdade, a nossa capacidade de confiar, ela é essencial para a construção de vínculos sociais. Quando eu falo isso, eu falo social no sentido mais profundo, mais primário que tem. Não é o social no sentido da justiça distributiva de direitos ou de bens, não. É no sentido de reciprocidade, de ter outros seres humanos, outras pessoas em meu convívio, outras pessoas em quem eu posso confiar
em quais áreas e assim por diante. Então, é essencial, não é algo, confiança não é algo de que nós possamos fazer uma escolha, é inevitável, é preciso confiar em alguém ou em alguma coisa em algum momento da nossa vida. Isso produz para a gente um efeito de amparo, produz para a gente um efeito de acolhimento, que é extremamente importante para a nossa saúde emocional. E é social no sentido mais mais profundo, menos comercial do termo. Muito embora isto tenha consequências inevitáveis no mundo corporativo, no mundo comercial. Estar bem é a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter para começar, para enfrentar os desafios de um dia de labor. Onde não há confiança, não há diálogo. Mas não é só diálogo. Onde não há confiança, também não há a possibilidade de uma experiência amorosa. Não é possível eu amar alguém ou amar algo na medida em que eu não confio. Então, a experiência amorosa tem uma certa característica de uma baixada de guarda. E para quem que eu baixo a guarda? Eu baixo a guarda para quem eu confio. Então, uma experiência amorosa necessariamente passa por uma confiança. Agora, eu não falo aqui, não pensem simplesmente na experiência romântica, amorosa. Essa, com toda certeza, a confiança faz parte. A nossa mais imediata ideia é confiar que não vai ser traído. Exclusividade amorosa e exclusividade sexual. Mas a ideia da confiança e da confiabilidade, ela ultrapassa em muito isso, em muito. Saiamos da nossa... o Mindfulness tem essa capacidade incrível de nos tirar um pouco de uma viseira mais estreita para perceber um cenário maior. Veja, quando eu falo em amor, eu falo em amar a nossa existência. A nossa existência sartreana, né, que exige aí uma elaboração muito refinada do nosso pensamento, do que pensamos de nós mesmos e etc. Pense na existência simplesmente na existência da experiência. Eu existo porque eu experimento algo, não é isso? O Descartes falou, penso, logo existo. Quer dizer, eu existo por quê? Porque eu tenho uma experiência. Qual experiência? A experiência de pensar. Aquele pensar que o Descartes fala é um pensar que tem uma conotação maior. Você pega lá o livro dele, acho que é o Discurso do Método, se eu não me engano, pode não ser, mas eu acho que é o Discurso do Método, lá ele fala, você percebe que penso, logo existe, essa máxima, esse pensar é muito mais amplo do que o que nós entendemos como pensar hoje em dia. Amar a nossa própria existência exige confiança e confiar na nossa experiência. Então significa confiar na experiência de estar presente. Tanto na experiência amorosa romântica quanto na experiência de amor pela própria vida, como diz Jon Kabat-Zinn, o Mindfulness é uma declaração de amor, uma relação de amor com a própria vida. Tá? A decepção é a experiência mais ameaçadora, é o desfecho, é a conclusão mais ameaçadora que nós podemos ter para uma experiência amorosa. Seja no namoro, no noivado, casamento ou fora da questão amorosa acasaladora. Nesse ponto é que nós começamos a entrar em contato com a ideia de confiar no nosso ser, que é uma coisa totalmente diferente de confiar em algum outro, embora uma seja necessária para a outra. Mas confiar no nosso ser passa a entrar em cena. E é o que entra em cena quando nós temos ali a lista
a listagem de atitudes de quem deve praticar mindfulness, como o professor John Kabat-Zinn nos oferece, né? Então, a primeira é não julgamento, né? É equanimidade, e a segunda é confiança, é confiar. E confiar, a experiência de confiança que nós vamos nutrindo, que nós vamos cultivando quando paramos para meditar, é a confiança no organismo, que é diferente da confiança no corpo. Porque o corpo, o que nós temos sobre o corpo, é impregnado, é extremamente embebido das nossas expectativas e do nosso imaginário. O organismo é seco. O organismo tem um valor, um peso absoluto. Em muitos casos, nós só chegamos ao organismo pela via do corpo. Nós só conseguimos entrar em contato com o organismo pela via do corpo. Mas em muitos casos, nós entramos diretamente em contato com o organismo. Quer um exemplo? Dor de barriga. Vai direto, é o organismo sinaliza direto para a gente. Então, nossa barriga pode ser uma barriguinha trabalhada de academia, pode ser um barrigão enorme, pode ser o que for, né? Quando as nossas vísceras doem, nós fazemos um contato orgânico com o nosso ser. Aí não interessa absolutamente nada do que eu imagino de mim mesmo, absolutamente nada do que eu gostaria de ser, interessa que o chamado que eu estou tendo. Isso vale para qualquer dor. Por isso é que a dor crônica é especialmente estressante, porque é um aviso, é um pedido que o organismo faz e que é interpretado como não sendo atendido. Essa é a ideia da dor crônica, é a dor que não se alivia, não é isso? Né? Então, vale dizer aqui que confiar, né, quando a gente percebe o organismo, a gente presta atenção na respiração, alguns de nós conseguem perceber o batimento cardíaco, pode ser aqui pelo peito, pode ser aqui pela artéria temporal, tem várias, né? Você pode perceber, à medida que você aprimora essa sua sensibilidade, você pode começar a perceber coisas absolutamente surpreendentes. Não só no plano físico, quanto no plano emocional. Porque vamos lembrar que a emoção também é orgânica. Praticamente não há uma emoção que você sinta que não tenha uma presentificação somática. E o mais interessante, há uma presentificação somática que não tem nada a ver com o que você imagina de si mesmo. Né? Então, a angústia é muito comum a gente sentir aqui. Mas o que tem aqui? O que tem aqui para a angústia? A alegria também passa muito por aqui. Outras pessoas percebem emoções no queixo. Outras pessoas percebem emoções na palma da mão. É de cada um. Mas é orgânico. Confiar no que nós somos é, portanto, diferente de confiar naquilo que nós pensamos que somos. Porque o que nós pensamos sobre nós mesmos não tem limite. Nós podemos pensar qualquer coisa. Né? Podemos que somos a pior pessoa do mundo, podemos pensar que somos a pessoa mais bacana do mundo, podemos pensar que somos especiais, podemos pensar que somos triviais. É infinito, portanto, não é confiável. Então, confiar no que nós somos não é confiar no que pensamos que somos. E ainda uma outra, né? Porque isso é imaginário. E uma outra que nós também não vamos confiar no que nós gostaríamos de ser. Por quê? Isto em si é estressante. As duas são.
mas aquela o que eu imagino que eu gostaria de ser, o que eu deveria ser, é especialmente estressante. E esses dois escorregões são escorregões aos quais nós estamos sujeitos toda vez que a gente vai praticar. Essas coisas são compreensíveis, são naturais, mas se o que nós queremos fazer é trabalhar com a confiança da experiência, então nós temos que entender que a sabedoria reside no organismo e não no corpo. Tanto que você fala-se em harmonizações e procedimentos estéticos. Isto marca uma distinção. Nada contra a estética e nada contra a harmonização. Pelo contrário, acho muito legal. Mas quando a gente está praticando mindfulness e quando a gente está realmente olhando para a gente mesmo e procurando encontrar a melhor forma, a melhor versão de nós mesmos para oferecer para os outros e para nós mesmos, obviamente, nós estamos focando em outra coisa. É só isso, uma questão de enfoque em cada momento. Então, fica aqui a ideia de que confiar é confiar no nosso organismo, é confiar no nosso ser, é entender que de lá emana uma certa maestria, uma certa habilidade, um certo manejo de cuidar de nós mesmos, que de uma certa forma nos ultrapassa. Esse lugar em que nós somos ultrapassados é o organismo. Então, nas tradições a gente vê, por exemplo, fala-se da mente infinita. O infinito é uma ideia meio complicada de o que é o infinito. Um articulador inteligente de ideias vai começar a dar problema para a gente. Mas o que é o infinito? O incontável. Aquilo que ultrapassa a minha capacidade de contagem, a minha capacidade de apreensão. Isso é o infinito. Como acontece em quem mergulha. Muitas vezes você mergulha, você precisa ter a visibilidade da água. E você calcula aquela visibilidade. Antigamente, as pessoas que faziam caça, elas tinham que ter o arpão, precisava ficar sob a mira, sob a égide do visível, não podia tirar no invisível. O que era aquele invisível? Aquele invisível é o infinito. É aquilo que eu não consigo ver, é aquilo que eu não consigo dominar, é aquilo que eu não consigo. O infinito óptico também é aquilo que está fora do alcance da minha lente. É só isso. Não é que é infindável necessariamente. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que isto é a infinitude com a qual a gente entra em contato, a sensação oceânica que nós podemos ter quando praticamos. É quando nós constatamos que nós ultrapassamos a nossa própria capacidade de controle. Portanto, o cuidar de nós está para além de nós mesmos. O que nós podemos fazer é cultivar uma atitude. Isto costuma ser muito tranquilizador e costuma alavancar muito a prática daqueles que têm esse hábito, cultivam a ideia de fomentar, de nutrir esses aspectos da nossa natureza em sua meditação. Muito obrigado, pessoal, quem veio até aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Até o próximo vídeo, que nós vamos explorar um pouquinho mais de alguns aspectos da nossa natureza que tem incidência sobre o nosso bem-estar psicológico, sobre as estratégias que nós usamos para fomentar esse bem-estar. É isso aí, um abraço, até a próxima.